Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez. Nesta oportunidade nós queremos aqui trazer aqui uma temática que ela é de grande importância, ela sempre foi de grande importância desde dos dias primórdio até a nossa atualidade. Nós queremos trazer aqui uma temática sobre o que é a educação ou o que é educação. Nós queremos aqui trazer essa temática e trazer aqui algumas definições de educação de alguns autores, de alguns pensadores dessa área, deste campo tão imenso que é a educação. Então nós vamos aqui estar trazendo aqui algumas definições sobre o que é educação de alguns pensadores nessa nossa atualidade que nós estamos vivendo. E dentro de alguns pensadores que já pensava, já dava assim uma definição em relacionado o que é educação, nós temos Platão. Nós temos Platão do século V, século VI a.C. Platão diz o seguinte: o termo educação foi centro de debates ali dos seus dias. Mas Platão dizia o seguinte: ele dizia que para Platão, educação é dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição que seja possível. Então veja só que lá na Grécia, com Platão, ele já tinha isso, esta questão de educação, para ele, para Platão, era realmente dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição que seja possível. Então, para Platão, educação seria isso aí, dar a beleza, o belo, tanto ao corpo, mas também com a alma. Sabemos que os gregos, eles muitos atletas, eles tinham os seus exercícios na questão do atletismo, na questão também da ginástica. Eles realmente praticavam muito isso. Então essa questão do corpo perfeito, do corpo harmônico, Platão realmente tinha esse cuidado também relacionado a isso. Então para ele educação dar tanto ao corpo como também à alma toda a beleza possível. Isso realmente lá nos dias de Platão. Já aqui mais próximo aqui, entra ali nos séculos 18, 19, Emílio Durkheim também. Emílio Durkheim diz que educação considerava para ele, considerava a preparação para a vida. Então, para Emílio Durkheim, a educação era ele considerava a preparação para a vida, para esse outro também pensador. Então veja que eles vão, cada um deles vão dando assim o seu parecer, o que seria realmente a educação. Também para Pestalozzi diz o seguinte: a educação do ser humano deve responder às necessidades do seu destino e à lei da sua natureza e às leis da sua natureza. Então veja que cada um vai dando aí a sua definição sobre a questão do que é a educação. Então isso realmente é coisa realmente interessante para nós também termos essa ciência, para quando nós ouvimos falar sobre a questão que é educação, não tem assim uma definição totalmente assim genérica que seja exclusivamente universal.
cada tempo na história da humanidade, cada tempo ela tem uma definição dentro daquele contexto, claro, dentro daquele contexto. Tem outro também aqui que diz o seguinte, né, que é o José Martim, diz assim: é depositar em cada homem toda a obra da humanidade vivida. Olha só, para o José Martim, é depositar em cada homem toda a obra da humanidade vivida. Então veja só como é interessante. E também ele continua, é preparar o ser humano para a vida. Então veja só aqui para ele aqui como é interessante essa definição, o que é educação para José Martim, que seria realmente preparar o ser humano para a vida. Esse preparar o ser humano para a vida é algo contínuo, começa tanto nos períodos ali da vida, ali no período ali da criança, depois vem o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, fazer esse preparo contínuo na vida do sujeito. Então realmente coisas realmente que nos faz assim chamar bastante a nossa atenção e relacionada a isso. Então veja só, essas definições relacionadas à educação desses pensadores aí, tanto lá dos gregos e também do século XVIII, XIX, século XX e também século XXI, as definições elas vão se aparecendo, só lembrando que é dentro aí de cada contexto, né? Dentro de cada contexto elas vão realmente se aparecendo. Então isso é importante pensarmos nisso também. Também para Lênin, segundo Lênin, diz o seguinte: a educação é uma categoria geral e eterna, pois é a parte inerente da sociedade desde o seu surgimento. Olha só que esse pensador aqui já vê realmente esta questão desde o surgimento do sujeito, do homem, desde o seu surgimento. A educação realmente ela é algo realmente eterno. Então veja só que as definições vão aparecendo aí de cada um. Também a educação é constituído um elo essencial no sucessivo desenvolvimento desta sociedade, a ponto de não conceber o progresso histórico-social sem a sua presença. Olha como é interessante. Então, realmente, há necessidade. Uma sociedade, para ter o seu progresso, o seu desenvolvimento, não dá para ter progresso e desenvolvimento sem educação. Isso não dá, realmente, isso é fato. Também para Martins, também, a educação é um processo da ação da sociedade sobre o educando, visando entregá-lo segundo seus padrões sociais, econômico, político e seus interesses. Olha só, na definição realmente aqui de Martins, né? O que é que a educação realmente ela é um processo, né, de ação da sociedade sobre o educando, ou seja, o aprendiz, aquele sujeito realmente que está sendo ensinado, formado, aprendendo sobre a vida e relacionado quando se passa deste ponto de vista aí, realmente sobre essa questão da educação. Então veja só que cada um tem a sua definição, a sua posição, mas cada um é em contexto realmente completamente diferente mesmo, entendeu? É coisa realmente assim, bem interessante quando se trata dessa temática sobre a educação. Ainda diz também aqui que educação é um processo para outros e categoria, ou fenômeno social, ou a preparação, ou conjunto de influência e muitos conceitos a mais. Então veja só que para uns, né, cada um tem uma definição sobre essa temática. Uns tem como uma categoria
outros como processos, outros como um fenômeno social, e outros como uma preparação, outros também como um conjunto de influência. Então veja só, isso vai muito do contexto do momento, né? Isso vai muito do momento, do contexto onde a sociedade está inserida realmente, onde realmente onde aparecem essas definições relacionado o que é a educação. Então realmente coisas realmente interessantes também. Mas a pergunta continua, mas o que é educação? Dentro de tudo isso que nós falamos aqui, apresentamos aqui esses conceitos de cada um aqui desses pensadores, mas a pergunta continua, mas o que é educação? A definição a seguir não pretende ser exaustiva nem vocalizada nesta palavra desde a perspectiva da linguística textual, onde claramente o significado sempre estará dependendo do seu contexto. Lembra que eu falei? Então realmente é interessante demais. Quando nós vemos aí, às vezes assunto, a educação se torna temas aí de vários encontros, de vários eventos entre pensadores, estudiosos, mas depende muito do seu contexto para dar assim uma definição relacionada sobre o que é educação. Mas prosseguindo, aqui só está definindo a categoria geral e eterna, como objetivo de estudo e pesquisa da pedagogia. Portanto, educação é uma atividade social, política, econômica que se manifesta de diversas formas e em que seu sistema de ação e operação exerce influência na formação de convicções para o desenvolvimento humano e da ação social e do ser individual. Olha só, realmente ele deixa bem claro aqui sobre esta questão da sua definição em relacionado a isso. Então, dando aqui a definição dentro do contexto, portanto, a educação é uma atividade social, política e econômica que se manifesta de diversas formas e que seu sistema de ação e operação exerce influência na formação de convicções para o desenvolvimento humano, do ser social e do ser individual. Então, ela abrange o sujeito tanto na sua particularidade como também no seu coletivo. Então, realmente, é algo realmente interessante isso, essa temática que nós estamos realmente aqui trazendo até você, esta noção, essa compreensão. Quando se falar na questão da educação, nós precisamos ver em cada contexto realmente de que forma ela em cada contexto, porque nós aqui apresentamos aqui vários pensadores e cada um deles viveram dentro de um contexto de realidades diferentes, Então, a definição realmente da educação, ela aparece dentro de cada contexto ali do momento realmente, onde está apresentado essa temática, né? Então, resumindo, a educação como um fenômeno inerente à sociedade é orientação e processo de expressão de uma cultura sociopolítica, pois como atividade, essa está constituída por esse aspecto e por outro lado, sabe-se que o ser humano se realiza culturalmente em tempo e espaço e que a complexidade dos fenômenos sociais e a quantidade de cultura emanada de muitas gerações precisa ser otimizada no tempo. Então, isso é importante e fundamental. Então, para nós concluirmos aqui, fica aqui essa reflexão, essa temática sobre o que é educação. Então, tivemos aqui várias definições sobre o que é educação, mas lembrando dentro de cada contexto diferente. Dentro de cada contexto diferente. Então, tem umas definições dentro desse nosso contexto atual do século XXI sobre a questão da educação,
a qual eu vou estar aqui repetindo novamente, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Ele diz o seguinte, desse nosso contexto que nós estamos vivendo aqui. Portanto, ó, a educação é uma atividade social, política e econômica. Veja só que é bem diferente, por exemplo, lá quando Platão pensava esse conceito de educação, que é bem diferente. Ele fala lá que é a questão realmente de dar tanto ao corpo, também como a alma, né? uma situação da forma mais beleza, mais bela possível, tanto para o corpo quanto para a alma. Mas veja só, dentro desse contexto aqui atual, é completamente diferente, social, política e econômica, que se manifesta de diversas formas, e que seu sistema de ação e operação exerce influência na formação de convicções para o desenvolvimento humano e do ser social e do ser individual dentro desse nosso contexto. Então fica aqui essa temática de hoje. Um abraço, até outra oportunidade.